Oi, gente. Cadê a mulherada? Para aparecer por aqui, já para entrar com a gente. Vamos entrando. Cadê as meninas? A gente já vai por aqui, já vamos mandando as mensagens. Cadê as meninas entrando? Quem for entrando já vai mandando o recadinho aí, já vai participando com a gente. Vamos lá, todo mundo participando, mandando aquele recadinho. Oi, Matilde, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Tudo bom? Gente, já vamos entrando. Vamos compartilhando. Quem for entrando, já vamos compartilhando aí com a gente, já vamos mandando aquele recadinho, mandando a mensagem. Oi, Magda, sua linda! Como é que você tá? Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso Café de Mulheres Online, nossa primeira edição online. Que felicidade ter vocês junto comigo aqui mais uma vez. Ô, coisa boa, né, gente? Que coisa boa ter vocês aqui comigo. A nossa primeira edição online é uma felicidade ter vocês aqui comigo. Então, bora chegando, né? Família toda, todos os amigos, todas as amigas, mulherada em peso chegando aqui com a gente. Gente, vamos lá, vai curtindo, comentando, compartilhando. Oi, Lu. Oi, gente, todo mundo aí que tá acompanhando a nossa live. Doutora Ana Carol, será que já entrou? Se entrar, doutora, me manda aí uma notificação, me manda um recadinho. Ivete, Maura Santos, a Fá já tá por aqui. Que saudade de vocês, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me mandem aí um recadinho para eu saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo bem aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Só manda um joinha para eu saber, por favor. A Ana já tá ali também, já tá dando para ouvir bem, Ana? Tá legal? Aí você me manda a solicitação, tá aparecendo aí para você já? Já. Oba! Aí sim, coisa boa. Vamos lá, então, gente. Eu vou só abrir aqui que eu tô abrindo no computador. Maria Rita, tudo bem, amor? Como é que você tá? Oba! Vendo e ouvindo todo mundo. Ana, você consegue me mandar a notificação aí para você poder entrar com a gente nesse vídeo? Gente, deixa eu mandar beijo para todas vocês. A Alessandra que tá comigo, a Vanessa Cristina, a Fabi. Beijão para Alessandra Santos, a Alessandra Cristina. Beijo, obrigada pelo carinho sempre. Gente, vocês são magníficas na minha vida. Coisa boa ter vocês aqui. A Magali também tá aqui. Não tá aparecendo? Peraí que eu vou tentar aqui para ver se eu consigo te chamar, então. Vamos ver se dá pra gente solicitar. Eu já deixei ativado. Vê se aparece para você agora, Ana. É para aparecer aí o homenzinho verde, tá? Você vai ver um homenzinho verde aí para você poder solicitar, para poder participar. Oi, Cecília, lindona. Gente, às vezes eu tô olhando do lado, é que eu tô olhando no computador, tá? Então é só por isso. Para eu ir acompanhando os recados que às vezes no celular acaba travando. Aninha, beijo Pantera. Oi, Rosimar, um beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver se tá aparecendo por aqui pra gente poder chamar. Deixa eu ver como eu faço para te chamar, Ana. Deixa eu tentar aqui, ó. Vamos lá. Você conseguiu ver aí, Ana? Vamos ver se vai aparecer para você. Para todo mundo aí. Gente, que alegria ter vocês aqui comigo, viu? Uma felicidade ter vocês aqui junto comigo hoje. Coisa linda de se ver. Peraí, Ana, deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Essa notificação não tá aparecendo. Ah, apareceu aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Manda de novo, Ana. Manda de novo para eu ver você aqui, ó. Porque aqui tá aparecendo para eu adicionar você. Mas eu não tô conseguindo te achar. Ah, estou linda na sua televisão, Magda. Tira foto. Tira foto e me marca. Gente, por favor, se vocês forem curtindo, comentando, compartilhando, marca a hashtag do café, tá? Café de Mulheres Deb Salve, Café da Deb Salve. Lu, que saudade de você, amada. Muita saudade, muita, muita, muita.
Eu estou tentando aqui adicionar a Ana. Ana, ainda não apareceu a sua solicitação para mim. Vamos ver aqui se eu consigo te adicionar para conversar. Aqui, incluir Ana na transmissão. Adicionei aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Se você consegue entrar junto comigo. Veja se aparece você. Tá conectando. Agora sim. Boa! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Peraí, tá meio atrasado. Sou. A gente vai ter um delayzinho. Aí a gente vai ter que se conectar. A gente vai ter que ir se falando devagarzinho. Então, nós vamos hoje falar com ela, com a doutora Ana Carolina Gandolfo, minha amiga, ela que seria a nossa próxima palestrante do Café de Abril, né, Ana? E aí, Ana, a gente não tá te ouvindo muito bem, amada. Deb, eu tô te ouvindo atrasado, muito atrasado. Muito atrasado? Peraí. Alguma coisa não foi bom. Eu tô ouvindo você falar que ainda do café de abril e de que não tá me ouvindo bem. Tá, não, agora eu tô te ouvindo otimamente bem, tá perfeito. Agora eu estou me ouvindo tudo de novo. Então tá bom. Vai dar um delayzinho, que a gente vai ter esse delay mesmo. Você tá pelo celular ou tá pelo computador? Pelo celular. Pelo celular, tá. Eu acredito que vai ter um pouquinho de delay mesmo, mas não tem problema, a gente vai se ajeitando. Então eu já vou deixar o espaço aberto para que você participe, para que você já vai falando aí, para você falando dessa sexualidade na maturidade, que é um assunto muito importante que a gente vai trazer para as meninas hoje. E peço para que as meninas possam curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, compartilhar a nossa live aí do café, o nosso primeiro café de mulheres online, a nossa primeira edição com a nossa palestrante que estaria ao vivo com a gente em abril. Não foi possível, mas agora a gente está no computador. Então, bora que eu deixo a palavra para você. A Rose está dizendo que ficou um pouco ruim a conexão. A gente vai tentando aqui, se não der, a gente troca, gente. Vamos lá. Tá certo. Ô, Deb, eu vou pedir só um minuto, assim, da paciência, porque eu realmente estou te ouvindo tudo de novo desde o começo, e aí eu não vou conseguir falar ouvindo você e me ouvindo de novo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver se a gente acerta. Eu te mando a solicitação igualzinho, pode ser? Eu Pode, acho que é ótimo. do meu telefone. Um Pode minuto. ser. Ok. Pronto. Gente, e aí, melhorou a conexão? Tá tudo tranquilo? Vocês vão mandando aqui um recadinho para mim, vão mandando mensagens, curtindo, comentando, compartilhando. Como é que vocês estão nessa quarentena? Como é que tá a vida de vocês? Uma loucura? Tá uma doideira? Correria, né, gente? Correria, muita loucura, muita correria. Mas a gente vai seguindo, vai fazendo aquilo que a gente está acostumado a fazer. E claro que se prevenindo, se cuidando, usando máscaras, álcool em gel, né? E se cuidando, não fazendo aglomerações, enfim. Estou morrendo de saudade de todas vocês, estou morrendo de saudade de todo mundo que vai no café, que participa de todas as meninas, de abraçar, né, gente? Acho que a maior necessidade que a gente tem hoje é a falta do abraço, a falta do afeto. Então, eu acho que é muito importante. Ana, você quer que eu te mande a solicitação? Se você quiser, eu te mando aqui ou você consegue me mandar, será? Vamos ver se você me mandar. Eu preciso de um fone de ouvido, por favor, na minha bolsa. Vamos lá. Tá só engordando, é, Lu? Comendo delícias? Não tem como, né? A gente faz parte da vida isso, faz parte de tudo. A gente vai seguindo. Deixa eu chamar a doutora Ana agora para ver se a gente consegue incluí-la. Já mandei a solicitação. Gente, peguem aí um copinho com água para vocês irem tomando, uma aguinha. Oi, Deb. Melhorou? Melhorou 100%. Ótimo. Tá ótimo. Já até peguei o gancho que você falou aí, tá com saudade de abraçar o pessoal. Vou utilizar isso na nossa conversa. Ótimo.
Então, desculpa a entrada e saída, agora está tudo certo, a tecnologia. Então, acho que não precisa me apresentar, as meninas já sabem, já me conhecem da sua rádio também. Sim. Então, boa noite a todo mundo, meninas. Muito obrigada por me receber aqui, Deb, no seu canal. Realmente a gente ficou de fazer essa palestra lá no comecinho da pandemia, infelizmente teve que cancelar tudo. Foi. Não é exatamente igual, gostaria de estar aí ao vivo, pessoalmente com vocês, mas isso vai ficar para uma segunda oportunidade. Então, hoje a gente vai bater um papo. Eu tenho um pequeno roteiro que a gente vai falar da sexualidade na maturidade. E eu já começo com uma pergunta, Deb. Você pode me interromper a hora que quiser, perguntar e fazer comentários. Inclusive, tá as meninas podem mandar também, gente, nos comentários, vocês podem mandar perguntas lá que eu vou estar aqui observando, só para passar para a doutora Ana também. Isso, por favor, muito obrigada. Então, queria falar primeiro o que é a maturidade, né? Para a gente limitar um pouco essa fase do que a gente vai falar. Maturidade é aquela que algumas pessoas chamam de melhor idade. E com isso a gente já sabe que tem algumas vantagens de se envelhecer bem, né? Então, maturidade é aquela idade de quem, por exemplo, comemorou o Dia dos Avós de ontem, né? Aliás, parabéns a todas as meninas que já têm os netos. É uma idade também que a gente já tem alguns cabelos brancos e que às vezes alguns e que às vezes a gente não precisa mais já se importar em evitar a gestação, né? Então é dessa fase que eu vou falar hoje, tá? Então não importa se você está aí com 40 anos, 50, 60 ou 89. A maturidade é essa fase da gente já mais experiente. E por que falar da sexualidade nessa fase especificamente? Porque ao longo da vida a gente muda, né? Claro, a gente tem as nossas mudanças do corpo e de comportamento. Então, eu queria falar o que é exatamente a sexualidade. A gente não tem uma frase única que faça essa definição sobre o tema. Mas sexualidade vai ser tudo o que envolve o seu ânimo, o seu comportamento e o seu sentimento em relação à afetividade e prazer, tá? Então, nesse contexto, vai entrar a relação sexual? Sim, com certeza. Mas vai entrar também o abraço, o toque, o carinho, os relacionamentos e as suas vivências e os seus conceitos, tá? Em relação a isso. Então, não é só sobre relação sexual. Vou um pouco mais devagar, senão eu vou ficar sem ar aqui. Então, o que muda? O que muda da sexualidade na maturidade? É claro que a gente tem uma diferença muito grande se for comparar com a adolescência. E aí seria um tanto quanto injusto. Na adolescência, a gente tem os hormônios até aqui transbordando, né? E tem também a imaturidade de tudo ser novo e tudo ser uma novidade, tá na fase da descoberta. Na maturidade, nós temos algumas mudanças. A principal e mais óbvia de todas é que a máquina que você tem, ela já envelheceu um pouquinho. E algumas mudanças acontecem com isso, né? Algumas limitações de movimento, as suas articulações nem todas estão perfeitamente funcionando, né? E pode acontecer que tenha também um envelhecimento do seu sistema. Quais os principais? O sistema cardiovascular, você fica cansada com mais facilidade, né? O sistema das articulações, exatamente, a parte ortopédica também modifica. E por que não a parte ginecológica, a parte sexual, isso tudo também se modifica. Mas nem tudo é ruim, tá, gente? Então, também não vamos pintar um quadro tão ruim aqui. O importante é que a gente reconheça que essas cartas que a gente tem agora são as cartas que a gente vai ter para o jogo. Sim. E que a gente dance conforme a música, porque de música você entende muito bem, né, Débora? Muito bem. De música e de alegria a gente entende, doutora. De música e de alegria, de fazer uma limonada, se a vida te der limões, isso a gente entende bem, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para as meninas é que reconhecer
que o nosso corpo muda e que isso não necessariamente é ruim. Quanto mais a gente for ficar só lamentando algumas perdas, pior a gente fica, mais empacado a gente fica e menos a gente enxerga algum caminho para a solução, né? Então, mas eu vou falar também de algumas vantagens em relação a envelhecer bem, né? Que vantagens eu posso pensar? Você pensa em alguma coisa, Debbie? Por que é bom a gente ter experiência? Ah, porque daí a gente evita de errar, né, doutora? A gente já errou bastante. A gente... evita de errar. Gente, é uma exatamente. boa isso, é uma boa. Exatamente. A experiência realmente traz algumas coisas que a gente já errou bastante, então a gente tem mais chance de acertar. Pensando na parte sexual, por que isso é importante? Porque você, nessa altura, provavelmente já sabe ligar todos os seus botões para fazer aí esse avião decolar. Se você ainda não sabe, não tem problema, sempre é tempo para aprender, né? A gente, conforme a gente vai testando e se abrindo à disposição para testar novas experiências, aí você pode acertar e errar e com o tempo você vai acertando mais do que errando. Então, isso é uma vantagem. Oi, boa noite, tem gente entrando agora aqui, estou vendo também. Sim, Adriana... Seja bem-vinda. Olha o que a Magda disse. Na realidade, acredito que perdemos tanto o medo de errar. É verdade, por ter errado muitas vezes também é verdade. Medo, e a gente já encara com uma naturalidade que existe melhor pra gente, né, doutora? Exatamente. Eu ia falar isso depois, que às vezes as pessoas confundem e falam de maneira até um pouco feia, de falar, tá ficando mais velha, tá ficando sem filtro. É bom, porque quando você perde esse filtro, é esse filtro de querer agradar todo mundo e de querer ser perfeita e, ai meu Deus, eu não posso errar. Então é esse filtro que a gente realmente quer retirar. Sim. Então, que ele vem com a experiência, ele vem aí com os relacionamentos que a gente aprende, vem com mais idade. Então, outra vantagem que eu penso em relação à maturidade é que não existe mais esse medo de gestação. Por que eu falo isso? É um detalhe? É um detalhe, mas realmente é uma coisa que pode atrapalhar no relacionamento, né? E a terceira vantagem realmente é isso de ter vivido bastante coisa e você estar aberto a errar mais ou experimentar mais, e sem o julgamento. Então, geralmente, a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida e vai desenvolvendo uma autoconfiança e uma autoestima melhor, né? É bem diferente de adolescente, que tudo parece que é uma tragédia, tudo tem que agradar, quer ser perfeita e a cobrança é muito maior, né? Sim. E as desvantagens, assim, da maturidade, do ponto de vista avaliando, pensando na sexualidade. Porque a máquina mudando, né, a máquina seria o nosso corpo, né? Nosso corpo mudando, a gente tem algumas alterações específicas. Então, por exemplo, as mulheres que entram na menopausa, a maioria delas vai ter ressecamento vaginal. E isso é uma alteração localizada que causa dor, que causa dificuldade na penetração, isso falando de relacionamento heterossexual, que tem exatamente esse fator da relação, né? E a libido muda muito também. Então, eu não tenho visto os comentários aqui, ele aparece e já desaparece. Alguém falou que tem mais confiança, isso é bom. Sim, foi a Magda. A Odete também disse. Ah, que bom. Então, assim, essas mudanças que podem ser desagradáveis, o que eu queria trazer é que existe tratamento, tá? Fala-se muito em relação à reposição hormonal. Sim, eu sou 100% a favor para as mulheres que podem e querem, porque nem todo mundo é obrigado a fazer, muito menos a querer, né? Então, só saiba que existe esse tipo de ajuda para quem pode, e existem outros tipos de ajuda sem hormônio também que ajudam no conforto, na relação, para diminuir todo esse desconforto que pode ter por causa do ressecamento vaginal. Então, a reposição hormonal existe alguns tratamentos localizados, aí seria interessante conversar com a ginecologista de cada uma se você tem dor na relação, tá?
E também não superestimar, porque às vezes a pessoa acha, me dá um remedinho, doutora, me dá reposição hormonal para voltar a libido. Não é aquela coisa de devolva o seu amor em 7 dias, tá? Isso é uma coisa que vai ser cultivada e que a gente tem... depois eu vou falar disso também, como contornar essa situação da queda da libido na maturidade, né? Uhum. Então, nenhum tipo de tratamento hormonal vai devolver uma super reatividade, uma super vontade imediata, tá? Ó, o que a Ivete está dizendo? Ó, a Ivete diz o seguinte: pós-menopausa, me sinto mais leve e mais livre. Acredito eu que a menopausa também traga essa segurança de estar mais livre, de estar mais tranquila e solta, né, doutora? Eu acho que é aquela sensação de não devo nada para ninguém, sabe? Sim. De não devo satisfação. Então, mais livre, eu não sei se é no relacionamento que ela tem há bastante tempo, ou se ela não tem um parceiro fixo, uma parceria fixa, mais livre para procurar um novo amor. Talvez seja isso também. Acho muito legal que a gente veja a fase boa também de cada fase, né? Sim. Porque eu senão a gente fica parado. Já vou emendar aqui a pergunta da Cecília, porque daí como a gente já está falando de hormônios e reposições hormonais, ela está dizendo o seguinte: tenho medo de fazer essa reposição. Quais são as contraindicações? As contraindicações não são muitas, mas são condições médicas específicas. Então, por exemplo, se a mulher já teve algum tipo de câncer hormônio dependente, principalmente o câncer de mama, tá? Não porque o hormônio causa câncer, porque ele não causa, tá? Mas uma vez que a pessoa teve esse problema, ela não pode mais utilizar. É isso. Outras contraindicações, como por exemplo, alguma doença hepática, doença do fígado, e uma história prévia de infarto ou trombose. Sim. Então, essas são as principais, mas compensa conversar com a sua ginecologista, porque a gente tem muito medo do que não conhece. Explicando, você fica mais confortável, ainda mais sabendo que a reposição hormonal ajuda a evitar a osteoporose e evitar outros problemas também, não só da parte sexual, tá? Eu entendo, alguém falou, Magda falou, nunca usaria hormônio sintético. E você não está errada. Você não é obrigada a usar nada de fora. Se o seu corpo funciona bem e você está se sentindo bem com isso, tá ótimo. Isso é a maravilha da individualidade, né? Então, algumas mulheres, elas se sentem perfeitamente bem sem nenhum tipo de medicação, mas tem algumas que elas realmente precisam de uma ajuda a mais. E aí, quem vai definir a necessidade de cada um, só estando na pele da pessoa mesmo para saber, né? Não é? Com toda certeza. Com toda certeza. E vamos para onde, doutora? Vamos pensar em como contornar algumas situações. Não, eu preciso voltar um pouco, não ser injusta. Os homens, eles também sofrem com a idade, algumas coisas, tá? Então, eu preciso fazer essa defesa da parte deles, porque é sempre a mulher que tem menos libido, é sempre a mulher que sofre, parece que para eles tudo anda sempre às mil maravilhas, e não é verdade, tá? Porque um homem de 60 anos ou 70 anos, ele vai ter algumas dificuldades que um mocinho lá de 15, 20 não tem, né? E isso todo mundo sabe. Por conta das comorbidades que ele pode ter ao longo da vida, pressão alta, diabetes, até um ganho de peso, uma dificuldade articular. Os homens também passam por alterações e é muito injusto da nossa parte esperar que eles sejam sempre performáticos. Então, vamos tirar um pouco também do peso das costas deles, porque o que importa é o casal se relacionar bem, tá? E eles também têm deficiência hormonal com a idade. Não são todos, não é tão marcante assim a queda dos hormônios, igual é para as mulheres, mas tem casos que precisa sim da reposição hormonal, tá? Certo. Então, como contornar alguma situação, né? Como que a gente pode melhorar uma parte do relacionamento ou entender a sexualidade melhor? Então, acho que sempre é bom lembrar de onde estamos partindo. Então, essa mulher que tem queixa da sexualidade ou que ela não está se sentindo confortável por causa da idade, de onde ela veio?
quais as histórias que ela já teve, quais os aprendizados que ela já teve em relação ao convívio com o próprio corpo, né? Ao convívio com as relações. Por que eu falo isso? Porque algumas mulheres, elas queixam de que tudo acabou e, nossa, nunca, não tem mais nada, só que, na verdade, nunca teve. Sim. Então, a gente precisa, desde o início, né, da educação sexual, de abrir um pouco a cabeça. Às vezes, a religiosidade coloca alguns bloqueios para algumas pessoas, e aí a gente vai trabalhando para que essa pessoa exerça aí plenamente a sua sexualidade, seu prazer, sem sofrimento, né? E outra coisa que eu queria falar, Debbie, é que ninguém é obrigado a nada. Até pegando o gancho do que a Magda falou, de não querer usar hormônio, sim, as pessoas também, às vezes, têm uma expectativa muito grande de que todo mundo tem que ser sexualizado o tempo inteiro. E não tem, tá? É verdade. Então, não tem. Então, às vezes, aquele casal tá lá junto há, sei lá, 40 anos e estão super felizes porque eles convivem diariamente, eles têm carinho, têm afeto, têm amor, têm companheirismo, mas eles não têm mais vontade da parte sexual especificamente, do relacionamento sem roupa, né? Para não dizer outra coisa. Sim. E para eles tá bom. Então, sem cobrança. Né? Se tá bem para ambas as partes, tá ok para todo mundo, né, doutora? Exatamente. Aquela história de gente feliz tá ótimo. Exatamente. Gente feliz não enche o saco, né? Só que aí, também. por outro lado, a gente também foi ensinado que o prazer precisa existir, que o sexo em si precisa existir, e muitas vezes a gente ainda ouve isso em pleno século XXI, que sexo sem casamento não existe, ou que o casamento sem o sexo não vai existir. E, na verdade, se existir um acordo entre ambas as partes e tá tudo bem para as duas partes, ok. Ok, exatamente. Se não causa sofrimento para ninguém, tá perfeito. Porque já aconteceu, por exemplo, de mulheres que, doutora, eu fiquei viúva. E olha, na verdade, eu não tenho vontade de namorar ninguém. Eu tô ótima, eu saio com as amigas, eu vou no bingo, eu vou na aula de dança, eu vou no casarão café e tá tudo certo, dou risada, tá ótimo. Tem algum problema? Eu tenho que tomar remédio para melhorar a libido? Meu amor, não tem. Não tem. Cuida da sua saúde, seja feliz, cuide dos seus relacionamentos, que não tem, tá? Então, tira esse peso também. A nossa conversa é para gerar uma aceitação melhor das fases da vida, dessas mudanças que podem acontecer, mas também de aceitar as mudanças que você às vezes não quer. Se você já está bem do jeito que está, que bom, não tem sofrimento. Aproveitando que a gente já está nesse gancho, doutora, do pode ou não pode, do prazer, com prazer, sem prazer, vamos falar também que, às vezes, a necessidade sexual da mulher, ela é diferente da necessidade do homem. Porque, muitas vezes, isso gera um atrito no relacionamento em que os homens não entendem, né? E nós somos taxadas como chata todas as vezes, porque a gente tem muito mais dor de cabeça do que os homens. Essa tal dor de cabeça, então, olha... É importante a gente dizer isso, porque hoje, como nós estamos num café de mulheres online e a gente tem famílias assistindo, os homens também estão acompanhando suas esposas vendo a nossa live, eu acho que é importante a gente falar disso, e a doutora com propriedade pode falar muito melhor, né? Vamos falar disso sim, e eu não tomo partido. Eu falo das mulheres com dor de cabeça também, mas eu vou falar o que os homens podem fazer para ajudar, tá? Então, assim, uma mudança muito grande que os homens às vezes não entendem é que o desejo sexual da mulher, ele muda do espontâneo para o responsivo quando a gente vai ficando nos relacionamentos mais longos, né? Vai ganhando mais idade. Então, a gente olha para aquele mesmo parceiro de sempre, não tem tanto aquele fogo, assim, que é imediato, fala, nossa, tô parada aqui, que vontade de ter uma relação. Não é assim que acontece com as mulheres, tá? Então, meninos, prestem atenção nisso, parceiros. As mulheres, elas têm mais capacidade do desejo responsivo. O que é isso? Então, ela tá lá, parada, quieta, assistindo a novela, de repente vem você fazendo um carinho, assim, no cabelo,
vem você trazer um copinho de água para ela. Oi, meu amor, tudo bem? Boa noite. A mulher que é bem tratada mesmo, nesse sentido, no sentido carinhoso, no sentido de ver que o parceiro se importa com ela, a mulher que se sente valorizada, ela fica emocionalmente mais disponível e mais suscetível a aceitar investidas desse parceiro. Então, aí o recado aqui já é para as mulheres, mas é para os homens também. Mulheres, não se cobrem tanto em ter aquele desejo que brota do nada. Isso é muito difícil de acontecer e não tem remedinho na terra que resolva, tá? Então, entenda que o seu corpo responde de maneira diferente do que os homens. O que quer dizer? Como aproveitar isso? Uma vez recebendo a investida, né? Se você conseguir aproveitar a situação no meio do caminho, vai ficar bem para todo mundo, tá? Tanto para você, que inicialmente ela nem estava com vontade, mas foi tão bom. Então, para você que não estava pensando nisso, dê a chance, tá? Dê a chance, pelo menos, disso acontecer, porque a chance de você gostar e do processo todo é muito grande, tá? Sim. E o recado para os homens é: tratem muito bem as suas mulheres. Gente, não custa nada. Lava uma louça, arruma a cama, valoriza, né? Compra um batom para ela, sabe? Alguma coisa que faça com que ela se sinta valorizada, porque daí vai aumentar a sua chance. E não fica esperando que ela venha te atacar, porque isso é muito difícil acontecer, tá? Exato. Então, sabendo que a gente funciona diferente, a mulher dá uma chance a mais e o homem faz ela ficar mais suscetível. E aí todo mundo sai ganhando. Não é? Aí a Alessandra vem com esse comentário, doutora. Debbie e doutora, e quando a mulher está a 1.000.000 e o parceiro está a 0? Como reverter? E ela tá pedindo pra gente mandar beijo pra prima Josiane e pra tia Orminda, que também estão com ela assistindo a live. Beijo, meninas. Oi, meninas. Beijo. Essa é uma situação um pouco mais difícil de resolver por ser atípico, né? Então, como a mulher já está a 1.000.000 e o parceiro não, então a gente vai tentar entender o motivo, porque esse parceiro ele também pode estar com algum problema, por exemplo, um problema de depressão que não foi tratado, ou um problema mesmo de disfunção erétil que tem solução na maioria das vezes, e também um problema de disfunção hormonal, tá? Mas aí, assim, sem causar grandes estresses no relacionamento, enquanto você ajuda ele no tratamento, sem ficar cobrando o tempo inteiro, porque homem não funciona com cobrança, assim, você pode lançar mão do prazer individual, porque também é uma possibilidade. Certo, muito bom, muito bom. E aí, doutora, vamos partir para o próximo capítulo. Vamos por... na verdade, Debbie, o próximo capítulo, a gente já foi colocando as coisas aqui no meio do assunto, né? Sim. Então, eu tinha separado algumas coisas, mas o mito, o próximo capítulo era o mito, eu acabei falando antes. O mito da vontade espontânea. Isso é muito difícil de acontecer, a gente já entendeu que as mulheres são diferentes dos homens, né? E a ideia é facilitar. Então, tem uma psicóloga muito, muito legal que sempre fala de sexualidade, que é a Ana Canosa, e ela lançou uma hashtag do Por que não? Sim. Que ela mesma falou: ai meu Deus, outro dia o marido, ela sempre conta os causos dela, né? O marido veio 3 horas da manhã, eu falei: ai meu Deus, não, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. E ela falou: mas eu lancei a hashtag por que não? Então também vou ter que lançar a mão aí de tentar agradar também. E no fim, claro que para ela também sempre é muito bom. Mas os capítulos são poucos, Debbie. A ideia era falar da fisiologia, por que os homens são diferentes das mulheres. Sim. Falar que o nosso corpo muda com a idade, que os hormônios mudam, a articulação muda, o coração muda, fica mais cansado, né? E que a gente vai se adaptando aí com essas novas cartas na mesa e que a gente tem que dançar conforme a música, conforme o que tem mesmo. E para não deixar a peteca cair, se você quiser. Porque também as pessoas que querem se aposentar nessa fase,
no quesito relação sexual, ou sexualidade exatamente, elas também não estão erradas. A gente tem que respeitar a fase de cada um. Sim. E aí eu queria saber, assim, preliminares feitas, queria saber das perguntas das meninas, se tem mais coisa para a gente discutir. A Magda, que ela está colocando um comentário muito, muito interessante aqui, que eu acho que é bem legal. Inclusive, a gente já falou disso no café ao vivo, a gente já conversou e falou sobre isso, e ela está dizendo o seguinte: acredito que quando a mulher se conhece, ela parte para cima. É necessário a mulher se conhecer muito para ter essa opção do partir para cima, né, doutora? Sim. Conhecer até os estímulos do seu corpo, conhecer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, porque realmente não é quando a mulher não se conhece, ou pelo menos não tem segurança daquilo que quer fazer ou que pretende fazer, ela vai ficar um pouco preocupada, né? Ela vai ficar na expectativa, né? Isso que ela falou, Debbie, é muito importante, porque eu até falei recentemente, acho que no Instagram, sobre orgasmo, que orgasmo é uma coisa conquistada, ele não é... O orgasmo seria, a gente já falando do auge do prazer, né? Mas o prazer em si da mulher, ele é conquistado, ele não é passivo. Então, se você for ficar só esperando, a chance de você ficar satisfeita é muito pequena, muito. Uhum. E isso entra no que você falou, do autoconhecimento. Se você se conhece bem, você sabe como fazer, como chegar e o que você quer, você tem a capacidade de ensinar uma pessoa a te ajudar a chegar lá, ou, na verdade, às vezes até você só nem precisa tanto assim da participação dela, né? Sim. Então, quanto mais autoconfiante, quanto mais conhecendo o seu corpo, mais satisfeita você vai ficar, com certeza. Parabéns, inclusive, por essa lucidez toda, porque não é comum que as mulheres se percebam também. Mas eu acho que o seu grupo, Debbie, o seu grupo tem um viés, que todo mundo já está aí bem preocupado com a sua saúde, com o seu prazer e uma vida plena, né? Porque deve ser muito gostoso. Eu quero ir nesse café. Um bom relacionamento, um bom sexo traz vitalidade para a nossa vida. Com certeza, conta como exercício físico essencial, com ainda o adicional de liberar ocitocina no nosso cérebro, que é o hormônio do amor, né? Uhum. Então, além da parte física só, da atividade física, ainda tem o impulso do relacionamento amoroso e da conexão, e isso faz a gente viver mais. É muito Doutora, interessante, né? O que fazer? Tá chegando uma pergunta aqui em off. O que fazer para a gente melhorar e apimentar o relacionamento após vários anos juntos? Cuidar do relacionamento, lembrar do que eu falei, os homens tratarem bem as mulheres e cuidando bem, mantendo a etiqueta, nada de andar por aí com pijama furado, nada de fazer xixi com a porta aberta. A etiqueta do relacionamento, ela é necessária para que você mantenha algum tipo de desejo, tá? A rotina escancarada, ela é muito ruim para a nossa sexualidade. E também já que ela perguntou em apimentar coisas, vocês podem testar coisas novas que não tinham antes. Um livro de contos eróticos, por que não? Alguns brinquedos de sex shop, por que não? Hoje em dia tem lubrificante, tem gel, tem coisas com gosto diferente, coloridas, formatos, vibradores e tudo isso tá aí para ajudar. Sim, doutora. Usem sem moderação. A Maria está dizendo aqui, e quando o homem só pensa nele, doutora? Aí tem que ensinar. Tem que ensinar. E para ensinar, você tem que saber sozinha o que você vai ensinar para ele. Tem que pelo menos saber o caminho das pedras. Tem que saber o caminho das pedras, porque ele não vai descobrir sozinho. Não. Mas isso, desculpa, eu não vi o nome de quem perguntou. É a Maria, Maria. Isso, Maria, é um problema cultural, sabe? Porque eu acho que faz 5 minutos na evolução da sociedade que os homens sabem que as mulheres têm clitóris, tá? Então, não é muito tempo que eles não foram ensinados a dar prazer para a mulher. Na verdade, eu não gosto muito desse termo, tá? Porque eu acho que a gente tem que conquistar junto, mas eles não foram ensinados tanto a, de fato, satisfazer suas parceiras. Dependendo da idade do que você está falando, a referência de relação sexual que eles tinham
Era a relação de filmes da indústria pornográfica ou de um relacionamento que tinha a função reprodutiva. Então, o prazer da mulher, ele é um assunto bem recente. Então, eu não culpo o seu parceiro, porém, quem fica parado é pedra. Então, se ele tá aí, tá vivendo com você, não custa nada ele aprender sempre novas habilidades. Não é? E aí, a gente precisa, como a doutora disse, a gente seguir o caminho e ajudar, né, o parceiro a chegar nesse caminho. A Magda tá trazendo aqui uma sugestão. Ela tá dizendo o seguinte: sugestão para as amigas que não sabem o que fazer para apimentar o relacionamento. Conheçam e pratiquem junto o pompoarismo. O que a doutora diz sobre isso, doutora? O pompoarismo é uma técnica específica de contração da musculatura pélvica, tá? Então, o pompoarismo é interessante, por quê? Porque ele mostra algum autocontrole. Então, se a gente fosse falar aqui, olha, todas as mulheres, quero ver todo mundo contraindo a musculatura lá embaixo, como se fosse segurar o xixi. Todo mundo sabe como que faz para segurar o xixi. Agora, como se fosse, nossa, estou muito apertada, preciso ir no banheiro fazer o número 2. Contrai a musculatura que agora você não pode. Todo mundo consegue contrair o assoalho pélvico. Então, essa consciência utilizada específica para a parte sexual é o que traz o pompoarismo. Complementando, acho interessante, Magda, eu sou a favor de todas as técnicas, tudo que é para autoconhecimento, tudo que vai ajudar, eu gosto, tá? Mas só não é interessante o pompoarismo para aquelas mulheres que têm dor durante a penetração, tá? Porque daí, nesse caso, contrair o tempo inteiro a musculatura pode piorar na dor. Mas o mais interessante disso é que você foi atrás de uma coisa que algumas mulheres têm vergonha, então, que é o autoconhecimento. Já que você deu essa dica aí de graça pra gente, muito obrigada, eu vou te dar uma dica de volta, tá? Então, para as mulheres que ainda estão começando nesse autoconhecimento, gente, espelho tem na casa de todo mundo. Pega um espelhinho, pega um óleo de coco, ou um hidratante, qualquer um que você tenha, o hidratante seu, e vá conhecer todas as dobrinhas da região lá de baixo, tá? Coloca um espelho na frente, passa um pouquinho do óleo e põe a mão, literalmente põe a mão, para você perceber as ondulações, para você perceber que a sensibilidade em um lugar é diferente de outro, e a partir daí você pode ficar mais à vontade com o seu corpo, mostrar para o seu parceiro alguma coisa e começar a aproveitar mais. Sim. A Fernanda Marques está aqui também, está dizendo o seguinte: o diálogo sexual a dois é tudo de bom também. Precisamos falar o que gostamos e o que queremos, não é verdade, doutora? Perfeito, Fernanda, exatamente. O diálogo é muito bom. Essa é uma das vantagens de relacionamentos mais longos também, tá? Porque a gente só fala de coisa ruim da idade, não é não. Quanto mais tempo de relacionamento, mais a chance você teve de desenvolver essa intimidade e poder conversar de tudo. Porque é muito diferente de você ter um namorado de uma semana que você fica ainda com vergonha de conversar ou de explicar. Então, a pessoa que já está aí com você ao longo de vários anos, ela com certeza já te viu em situações constrangedoras às vezes, chorando às vezes e morrendo de alegria outras. Então, ele está aí para te ajudar também. Muito boa observação. Agora, quem também está mandando aqui, colocou já um comentário que eu acho que passou despercebido, foi a Ivete. Ela disse o seguinte: nem todo mundo precisa de hormônios, né, doutora? Nem todo mundo. Não, a gente tem os hormônios até o período de entrar na menopausa, né? E a gente continua tendo alguns deles, mas em menor quantidade. Mas os hormônios, eles têm finalidades, né? Então, nem todo mundo precisa de reposição hormonal. Acho que é isso que ela falou. Sim. Com certeza. Ainda bem, né? Porque tem muitas mulheres que não podem fazer. Então, que bom. Doutora, os hormônios, eles são superestimados, viu, Deb? Sim. É via de regra. Menstruei mais cedo, vou entrar na menopausa mais cedo também? Não existe essa regra. Existe a regra de a família ter menopausa precoce, perto dos 40 anos. Aí a sua tendência também é ter por volta da idade que a sua mãe e suas irmãs tiveram.
Mas, então, assim, a minha mãe menstruou até os 55, qual que é a minha maior chance? A maior chance é chegar lá também, né? Isso independente da data da primeira menstruação da vida, não tem essa regra. Certo. Gravidez na menopausa, doutora? Não tem. Não tem. Eu sei, não acontece. Porém, acontece uma certa confusão. Você acredita que a minha mãe fala isso? De que, que ela ouvia da avó dela, que é na menopausa que engravida. Então, na verdade, assim... várias mulheres hoje em dia pensam assim também, que na menopausa se engravida. Não, o problema é que elas não conseguiram ainda identificar exatamente quando é a menopausa e elas têm sua razão. Antes de parar de vez a menstruação, se a mulher não toma hormônio nenhum, o ciclo menstrual começa a ficar bagunçado. E aí, assim, se ela tá lá nos seus 50 anos, ficou 3 meses sem descer, aí vem uma gota de sangue, ela fica mais 6 meses sem menstruação. Ela acha que ela já está na menopausa, mas ela pode ainda ter um escape de ovulação, que ela não chegou nesse período ainda, e aí, se ela não se protege, ela pode engravidar, sim. É raro? Sim, é muito raro, tá? Engravidar em torno de 50 anos. Mas até os 45, 46 eu já vi. Então, assim, a menopausa mesmo é a partir de 12 meses sem menstruar, sem o uso de medicamento, né? E nessa faixa de maior probabilidade, entre 45 e 55 anos. Certo. E aí vamos falar um pouquinho também, doutora, porque a gente fala tanto dessa coisa, né, do prazer, da mulher se autoconhecer, saber quem ela é, saber o que ela espera do parceiro. E na maturidade a gente meio que perde um pouco da vergonha de ser quem a gente é e de escolher a forma com que a gente quer se relacionar para ter esse prazer, né? Graças a Deus, né? Porque é muito tempo de vida esperando o outro ser agradado ou vivendo para servir unicamente, tendo essa expectativa que você tem que se diminuir ou que você tem que agir de tal maneira. Então, na maturidade, realmente, a gente, igual eu falei, a gente perde alguns filtros. E esse filtro de querer agradar ou de ter que se fazer diferente, graças a Deus, as mulheres se libertam dele. Então, a ideia também de conversar cada vez mais sobre esse assunto é que quanto mais a gente fala, mais cedo as mulheres se libertem, né? Não é? Porque qual é o problema de cada um ser do jeito que é? A gente não tem nem cor de cabelo igual ninguém na rua. Por que a gente vai querer ter exatamente os mesmos gostos e o mesmo hábito e prazer? Não é igual. Existe uma frase que eu gosto muito, doutora, que nem todo mundo é íntimo de todo mundo. Mesmo você tendo vários anos de casados, você não é íntimo do seu parceiro e nem da sua parceira. Você não conhece e não se conhece. Então, isso é uma máxima que eu acho que a gente deve trazer para o nosso dia a dia. Que não é porque a pessoa te vê nu que ela te conhece bem, né? Não, se você não fala, ela não tem como saber o que passa na sua cabeça. E isso eu até comentei em algum destaque que eu escrevi, que eu falei no Instagram, sobre fantasias sexuais. Às vezes a pessoa passa aí metade da vida já casada, nossa, eu tô num relacionamento, tudo, e a pessoa não sabe que o sonho do parceiro é que ela vista uma roupinha de tal coisa, sei lá, de colegial, de alguma coisa. Por que as pessoas não se conversam? Como que ela vai saber? Você tá vendo ali, igual você falou, a pessoa nua, mas se você não conversa sobre o seu gosto, sobre as suas fantasias, a pessoa não tem como saber. E aí, como que a gente conversa? Viu? Você tem alguma fantasia que a gente não conversou até hoje? Você já ouviu dizer fantasia sexual? O que é isso? Será que... Não sei, você pensou nisso alguma vez na vida? Eu queria tal coisa. E as pessoas se surpreendem, às vezes, e falam, nossa, doutora, você não tem ideia. Falei com o marido, ele respondeu e a gente fez e deu super certo. Nossa, gente, tá outra pessoa. Elas voltam tão mais felizes, assim, com o relacionamento, que eu acho engraçado, né? A ideia é sempre estimular para conversar mais. Sim. A Alessandra está pedindo aqui, doutora, fala um pouquinho sobre a menopausa precoce. Eu tenho desde os 15 anos.
Não, peraí. Menopausa é outra coisa. Menopausa, acho que ela vai precisar de uma consulta mais individual. Mas vamos lá. Menopausa precoce é quando a pessoa tinha um ciclo menstrual, né, ao longo da vida. Então, ela teve lá a sua primeira menstruação, ela teve ciclos, então ela passou pelo período fértil da vida dela. E aí, de repente, os ovários se aposentaram e não produzem mais o estrogênio, os hormônios que ele deveria para ovulação. Sim. Então, isso que é a menopausa. É essa pausa do período fértil, não vai ter mais. Eu acho que quando ela falou que tem desde os 15 anos, ou ela tem algum distúrbio da menstruação, ou ela tem alguma outra condição que é mais rara, mas aí é uma situação mais específica, não tem exatamente esse nome, aí vai ter outros nomes. Uhum. Mas menopausa precoce é quando ela acontece antes dos 40 anos, tá, Deb? Porque o período mais normal de acontecer é entre 45 e 55 anos. Abaixo dos 40 a gente chama de precoce. Ok, é isso. ok. Doutora, a Maria tá mandando aqui, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Maria, se não for isso, você escreve de novo, manda de novo aqui pra gente. Ela tá dizendo, doutora, é normal a mulher querer só o sexo do parceiro? Ou eu acho que, de repente, a mulher querer só fazer sexo com o parceiro, não querer se conhecer, se autodescobrir, enfim. Ah, entendi. Entendi. Acho que entendi. Se for isso que ela perguntou, né? Então. Que ela não quer. Maria, se não for, corrija. Eu acho que ela não quer um prazer solo. Sim, é isso? Individual, sozinha. Sim, pelo menos o que eu entendi foi isso. Tá. Então, normal porque normal é o que não te traz sofrimento, tá? Então, como a gente já falou, ninguém é obrigado a nada aqui. Ninguém é obrigado a seguir nenhum padrão. Então, não tem padrão quando se fala em sexualidade. Então, se você não tem vontade de ter a masturbação, que é esse o nome, né, do alto prazer, mas você tem um bom relacionamento com o seu parceiro, isso para você está satisfatório, tudo bem? Tá ótimo, é normal. É igual tem mulher que tem preferência por algumas coisas específicas da relação sexual. E ela me pergunta, doutora, mas eu não gosto de fazer tal coisa, eu gosto de fazer só a outra coisa, tudo bem? Tudo bem? Tá bom para você e pro seu parceiro? Tudo bem? Tá ótimo. Então tá tudo bem. E em relação à frequência também as pessoas perguntam muito, né? Ah, eu quero namorar só, a gente só tem vontade uma vez por semana. Tá pouco? Não sei, vocês estão sofrendo por isso? Está tendo cobrança de alguém para ter mais relação? Não, então tá ótimo. Você sabe, doutora, que existe até um estudo comprovado de que diz que as pessoas que estão solteiras, é óbvio, elas vão ter relacionamentos sexuais com menor frequência do que quem está casado. Porém, dos casamentos que eram arranjados, isso é um estudo agora histórico e comprovado cientificamente, dos casamentos que eram arranjados, as pessoas tinham uma frequência muito maior sexual do que dos casamentos que aconteciam por querer, por vontade própria. Então, mas aí, muito interessante esse estudo, Sim, Deb. Depois me fala qual que é que eu quero. Mandar, porque isso foi um dado que o Jairo Bauer trouxe na aula de Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele falou isso. E é exatamente uma coisa que a gente para pensar e fala, nossa, e é verdade, os solteiros, eles fazem sexo com uma menor frequência do que os casados, porém, os casados têm uma frequência maior com menos prazer. Isso que eu ia falar. Essa frequência maior do casamento que é arranjado, ela não está relacionada ao prazer de uma pessoa só? Exato. Porque daí, no caso, vai ser o homem, né? Geralmente, porque a mulher não vai forçar uma relação. Não. Então, assim, não vejo muita vantagem nessa frequência aí. Sim, com certeza. São só números, né? Então, e aí eu já vou linkar com a doutora o poder que a gente tem de dizer o não e que a gente pode dizer o não quando a gente não quiser. E tá tudo bem, tudo bem. E se por um acaso algum parceiro, ou o seu parceiro, você que de repente está assistindo e está se sentindo aí de repente coagida, está se sentindo de repente, né, a ter que forçar essa situação e ceder a uma situação como essa, você tem o seu direito de dizer não. Tem. O seu corpo é seu, você tem que respeitar, você tem que respeitar-se, né? E o parceiro também tem que respeitar o seu corpo.
Então, aqui a gente está sempre conversando em prol do casal, sempre. Sim. Então, até falei da hashtag por que não? Às vezes você cedendo um pouco, você acaba aproveitando a situação, mas tem dia que não é não. E não é não mesmo. Então, isso tem que ser respeitado sim. Exatamente. Agora, em época de TPM, doutora, como é que a gente resolve essa questão? Com chocolate. Olha, Deb, a TPM é uma fase um pouco difícil, né? Porque se for TPM mesmo, o nosso corpo entende o quê? Já ovulei, não engravidei. Então agora eu não estou procurando parceiro. Não me venha com essa que eu tô com dor de cabeça, né? Então é a dor de cabeça que você falou. Então, fisiologicamente, o nosso corpo não está lá no melhor período do mês para realmente caçar um parceiro ou ter uma relação, tá? Mas a gente consegue contornar aí com outras coisas realmente que trazem mais prazer. Então, a TPM eu sempre oriento, atividade física, vai fazer alguma coisa que te faça bem. Então, toma um pouquinho de sol, escuta uma música boa, liga a Deb Salve, dá umas risadas, essas coisas, porque também não é um padrão. Estou de TPM e pronto, o mundo inteiro tem que vir aos meus pés. Não é assim também. É verdade. Bom, a gente já está quase indo para os finalmente, doutora. Eu não sei se o Facebook corta ou não corta a gente em 1 hora. Não sei também. Nós temos 5 minutos, então, para a gente poder Só isso? se despedir. Tá vendo como passa rápido? Não foi nada de rapidinho isso, então, quase 1 hora. Mas tá vendo? Mas passou rápido sim, porque o assunto é bom, a gente conversa, muita gente aqui assistindo, acompanhando. Um beijo para a Jaque lá em Campinas, para a Dani também que está aqui na live com a gente. A Magda que é lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Vilma Rabelo. Muita gente que está participando. A Fá Santos. Eu só vou pedir para a doutora fazer uma consideração. Porque hoje em dia a gente não precisa ter vergonha de quem somos, do nosso corpo. A gente não precisa ter vergonha daquilo que a gente quer e daquilo que a gente tem vontade, né, doutora? Não, perfeito, não precisa. Então, são coisas. Vamos tirar essas amarras, esses bloqueios, o tabu que tem em relação à sexualidade. A gente não precisa agradar nada. Então, a gente pode sim ter as nossas vontades próprias, ter nossos desejos e querer testar coisas diferentes. Então, não existe um padrão. Não existe um padrão. O importante é buscar. Certo. Buscar a felicidade. Ô, Deb, eu quero ir nesse casarão para a gente conversar pessoalmente com essa mulherada. Assim que a gente puder voltar com os eventos, a gente puder voltar com o café, a gente vai fazer e com certeza você vai ser a primeira, porque assim como era para você ter palestrado em abril e não deu tempo, a gente vai, né, para o próximo, quando for, a gente puder voltar, a gente já vai voltando, mas é óbvio que a gente vai ter mais cafés online, dá para a gente de repente separar por temas, né? E fazer um café mais rapidinho online para a gente poder conversar um pouquinho mais. De repente, as meninas mandarem perguntas em off. Quem quiser, aliás, né? Se alguém tiver alguma pergunta em off aí, pode mandar. Como a outra amiga mandou aqui para mim no Messenger, que eu tô com o computador aberto aqui, consigo ter acesso a todas as perguntas e dúvidas. Doutora, então, as suas considerações. A consideração final é que quanto mais a gente conversa, menos vergonha a gente tem sobre o assunto. Autoconhecimento é uma coisa fundamental, porque para chegar em algum lugar você precisa saber o caminho. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, e aí isso gera uma frustração, às vezes, de não se encontrar completamente. Então, eu estou sempre aí, sempre falo, se eu puder falar também, Deb, as meninas podem me seguir no Instagram. Vou falar assim. Podem me seguir no Instagram e a gente sempre aborda esse tema de sexualidade também, menopausa também. E a minha ideia é trazer informação para que todo mundo se conheça melhor, tirar todas as dúvidas e que vocês aí consigam alçar novos voos no seu corpinho, na sua experimentação e nos seus relacionamentos. A ideia é essa. É o mais importante de tudo. Carol, quero agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite já de primeira mão. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que veio, que curtiu, comentou, compartilhou. Para quem não compartilhou, se puder, nos ajude a chegar mais longe, compartilhe aí o nosso vídeo, a nossa live, que nós teremos outras lives também do café. Esse foi só o primeiro para a gente experimentar, meio que no susto, no supetão, né, Ana?
Não, na próxima eu já estou mais treinada. Tá Muito obrigada. Eu falo que tudo dá certo quando tem que dar. Então deu certo, foi ótimo. Tem que dar. Obrigada mais uma vez pela audiência de todo mundo. E Ana, mais uma vez, obrigada aí por você ter aceito participar do nosso café. Obrigada, Debbie. Obrigada, meninas. Um beijo, Debbie. Até a próxima, então. Beijo, até a próxima. Gente, fiquem com Deus, então. Até o nosso próximo encontro. Obrigada mais uma vez e eu espero vocês amanhã na Educadora, às 8 da manhã, com o nosso programa de mulher. Curtem aí a nossa página, tá? Café de Mulheres Debbie Salve. Compartilhe esse vídeo e nos ajude a chegar mais longe. Beijo para todo mundo, boa noite e fiquem com Deus.